A pessoa ela pode se identificar como ela quer, correto? Como ela é. Maravilha, como ela é. Tudo bem. Se a pessoa ela acha que é um cachorro, ela se vê como um cachorro, então eu tenho que respeitá-la como um cachorro? A gente não tá falando disso, a gente tá falando da identidade de gênero das pessoas, calma, não eu vou chegar da lá. espécie Calma, delas. eu vou chegar lá. Se a pessoa se entende como uma pessoa trans, eu tenho que enxergá-la também como uma pessoa trans? Ou seja, a pessoa ela pode se ver como que ela quer, pode falar como ela quer. Agora, nós temos liberdade no nosso país de achar e falar o que nós queremos? De fato, existe liberdade de expressão? Eu acho sempre genial esse tipo de coisa, de fala, e ao mesmo tempo trágico, porque revela algo que é muito relevante. Revela que para essas pessoas, e talvez para uma boa parcela da população brasileira, questões relacionadas à identidade de gênero estão no nível de escolhas supérfluas, estão no nível do luxo. Oi, eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e compartilho esse vídeo nos seus grupos de Zap. Tudo se passa como se a identidade de gênero tivesse a ver com uma escolha que é tão simples quanto a escolha de um achocolatado no mercado. Tão simples quanto escolher a marca do macarrão que você vai fazer quinta-feira à noite. Tá num nível que é o nível da simplicidade da escolha e num nível também de uma escolha que é supérflua. É curioso porque geralmente, você pergunta para uma pessoa, quando você decidiu se tornar heterossexual, homem, cis, algo nesse sentido, não tem resposta. Não há resposta para isso. E não há resposta na medida em que o processo foi perfeito. O processo de adequação dentro do gênero, dentro do sexo, de adequação dentro do papel de gênero, esse processo foi perfeito. E tudo se passa como se fosse natural, justamente pela sua perfeição. E esse é o grande ponto, né? Ao conduzir essa conversa para um nível que é meramente biológico, o que se faz é retirar a conversa de um lugar sofisticado, de um lugar profundo e trazer ela para a superfície mais boba do tipo de conversa que se pode ter. A superfície mais boba que faz com que a genitália seja um definidor de um sujeito que é, primeiro e acima de tudo, social. Sim, enquanto sujeito, acima de tudo, somos sociais. Enquanto animal, a gente é biológico. Enquanto sujeito, a gente é social. E sim, essa não é uma conversa simples, não é uma conversa fácil. O grande lance, talvez, do bolsonarismo foi conseguir trazer esse tipo de conversa profunda para um nível de senso comum que permite a péssima interpretação e que permite a articulação dessa péssima interpretação. E perceba, eu não acho que o rapaz que está dizendo isso, eu não acho que ele é um ingênuo, burro, eu não acho que, infelizmente, ele mereceu uma educação melhor, não acho que é por esse caminho, inclusive. Eu acho que, de fato, é uma pessoa preconceituosa que está percebendo ali uma maneira de operacionalizar esse preconceito cientificamente. Porque quando se fala de identidade de gênero, há de tudo, menos uma mera escolha. Eu diria até o seguinte, né? Não é você quem escolhe seu gênero, é o teu gênero que te escolhe. No sentido de que os processos que envolvem algo que, no limite, vai ser uma identidade de gênero, são processos de vida inteira, são processos que duram uma vida inteira, são processos, muitas vezes, impessoais, e são processos que envolvem um jogo de normatização, um jogo de certo e errado, envolve um jogo de adequação, envolve um jogo em que há sempre uma tensão entre o desejo e a necessidade de atender uma certa expectativa de gênero. E essa necessidade de atender, ela não é só pessoal, não é a necessidade que a mãe quer que o filho atenda. É uma necessidade que ela é da sociedade como um todo. Ela é impessoal. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas. Tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros.
Agora bora continuar com o vídeo. E é justamente pela complexidade dos processos sociais de adequação do sujeito no mundo, de se constituir enquanto sujeito, que você vai ter muitas vezes 2 filhos de uma mesma família, um é heterossexual, homem cis, o outro é transexual, mulher trans. Isso porque a trajetória de vida, de experiências, empiricamente, ela sempre vai ser diferente para cada sujeito convivendo, vivendo em sociedade. Não existe essa de, são 2 pessoas criadas da mesma maneira, né? Então, se uma delas não se adequar, é porque escolheu não se adequar. São processos sociais impossíveis de se descrever hipoteticamente, mas que quando você para fazer uma entrevista com a pessoa, fica claro esses processos, fica claro os momentos, fica claro as coisas que acontecem, fica claro essa relação dialética entre o sujeito e o mundo que lhe cerca. E fica claro também essa relação de constituição de sujeito no mundo. O que faz com que, de repente, se perceber mulher trans, homem trans, não é uma mera escolha. Entende o que eu quero dizer? Nesse sentido é que o gênero, nesse sentido é que a sexualidade, nesse sentido é que todos esses elementos, é eles que te escolhem, não você que escolhe eles. E a orientação também, por exemplo. Eu estou misturando essas coisas aqui, estou misturando orientação, gênero, sexo, tudo isso, porque, sinceramente, tudo isso cabe nessa explicação que eu estou dando. Tudo isso cabe para entender que são processos sociais que duram a vida inteira, que vão te colocar numa posição em que, num dado momento, de repente você percebe: eu não sou um homem cis heterossexual, mas eu sou, na verdade, uma mulher trans, por exemplo. E só para terminar, é muito interessante perceber como que, no fundo, né, no fim ali do que o cara diz, no fim do que o rapaz fala, o ponto dele é: mas eu não tenho liberdade de expressão para poder reprovar isso? Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. É poder reprovar algo que tem a ver com a sexualidade de outra pessoa e não com a sua. É poder reprovar isso publicamente sem sofrer nenhuma consequência. É garantir que o corpo do outro possa ser instrumentalizado. E é também muito interessante perceber como que essa sensação de que as coisas são, como devem ser, ela geralmente vem de homens cisgênero. Porque naturalmente, né, tudo se passa como se fosse natural a sua própria adequação numa masculinidade muitas vezes hegemônica. E naturalmente, sem nem mesmo perceber o tipo de dominação que é infligida, se faz com que o corpo do outro possa e deva ser instrumentalizado. E é óbvio que não é uma instrumentalização individual, não é que aquele cara individualmente quer instrumentalizar, né? Vamos elevar um pouco a conversa, né? Se trata do corpo enquanto tal como algo para ser instrumentalizado por relações de poder, por relações discursivas e por aí vai. Enfim, a gente vive numa sociedade de normatização de corpos. Tá bom, minha gente? Um abraço.